Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Dando continuidade às boas notícias da semana, eu já analisei o edital da PGM Sinop, falamos sobre a PGE Alagoas, agora vamos falar sobre a PGE Mato Grosso do Sul. Pipocou nas redes sociais uma notícia veiculada pelo correiodoestado.com.br, essa é a fonte, de que a PGE Mato Grosso do Sul prepara o seu próximo concurso para procurador. A notícia foi veiculada nesses termos aqui, ó. O governador autoriza concurso para a Procuradoria-Geral, salário supera R$23 mil. Informação foi repassada durante posse da nova diretoria da Associação da PGE. A notícia é de 25 de setembro de 2020, 8h34. No corpo da notícia, você pode pesquisar na internet, dá conta efetivamente da realização de novo concurso, justamente porque o Supremo, na ADI 6262, estabeleceu que a representação da administração indireta do Estado tem que ser feita por procuradores do Estado, o que fez efetivamente com que a PGE Mato Grosso do Sul tenha tomado a decisão aqui de realizar novo certame para incorporar aos seus quadros de procurador material humano para dar conta dessa demanda. Diz aqui que o último concurso foi em 2016, com 10 vagas, para salário de R$ 23.845,67. Para o cargo de procurador, é preciso que os candidatos sejam inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso do Sul. Notícia simples que traz aqui, portanto, a intenção do governo do Estado de realização de novo concurso para a PGE Mato Grosso do Sul. Muito bem, diante da notícia, eu vou te mostrar agora como foi o último concurso da PGE Mato Grosso do Sul, porque trata-se de um concurso que eu considero tipo concurso maratona. Muito bem, a notícia é muito boa. Mas quer passar para a PGM Mato Grosso do Sul? Então se prepare para o que eu vou te explicar agora. Te adianto que é um concurso realizado por banca própria. Não é um concurso que tem contratação de banca genérica, tipo FCC, VUNESP, SEBRASP, antigo CESP. É um concurso de banca própria. Sendo um concurso de banca própria e sendo essa a tradição, a tendência é que o próximo concurso seja realizado nos mesmos moldes do anterior, ou seja, as mesmas regras. E aí, o edital anterior, de 2016, nem faz tanto tempo assim, passa a ser um edital extremamente interessante de norte, ou que serve de norte, para aqueles que pretendem passar no próximo concurso da PGE Mato Grosso do Sul. Lá na notícia diz que o novo concurso é para cadastro de reservas, mas a gente vai precisar esperar para ver efetivamente como as coisas se comportam. Bom, em relação ao último concurso, que foi o 13º concurso, foi realizado em 2016, 10 vagas, subsídio já falei, R$ 23.845,67, não exige atividade jurídica, o concurso aqui tem banca própria, essa é a principal característica a partir de agora. Trata-se de concurso com banca própria, realizado pela própria Procuradoria. Muito bem. Houve cota no concurso para pessoas com deficiência e para negros. O concurso teve prova objetiva, subjetiva, oral e títulos. Aqui eu já te adianto a pontuação máxima que você poderia ter em cada uma dessas provas. Prova objetiva, com 100 questões, cada uma valendo 1 ponto, nota máxima de 100 pontos. Prova subjetiva, a média final máxima, 10 pontos. Eu te explico exatamente como isso aconteceu daqui a pouco. Prova oral, a média, 10 pontos. Títulos, prova total, 2,2 pontos. Mas quem mais apresentou título conseguiu apresentar 0,3 pontos. Nós vamos analisar isso daqui a pouco. Bom, muito bem. Prova objetiva, subjetiva, oral e títulos. Essas foram as etapas do concurso, do último concurso da PGE Mato Grosso do Sul. Professor, quais foram as disciplinas cobradas no concurso? Eu vou te explicar exatamente cada uma das provas, mas eu te adianto que na prova objetiva caiu Constitucional, Processo Civil, Administrativo, Seguridade Social, Tributário, Civil e Empresarial, Ambiental, Trabalho e Processo de Trabalho. É interessante aqui que, na prova objetiva, as mesmas disciplinas cobradas na objetiva foram cobradas na prova oral. Chama a atenção aqui o fato de não ter caído financeiro. Então, esse edital de 2016 é um edital norte para o próximo edital? Mas não há financeiro. Eu coloco financeiro no núcleo duro, nessa prova especificamente não houve a cobrança de direito financeiro, então recomendo que você estude direito financeiro só depois que se confirmar o edital ou o novo edital da PGE Mato Grosso do Sul. Na prova subjetiva, houve a supressão aqui de 2 disciplinas ou 3, como queira,
ambiental, trabalho e processo do trabalho não foram cobrados na prova subjetiva. Na prova subjetiva você teve constitucional, processo civil, administrativo, seguridade social, tributário, civil e empresarial. Esses foram os conteúdos cobrados na prova subjetiva. Muito bem. Dentro dessa perspectiva, você tem o seguinte, ó. Prova objetiva, você teve 5 horas para resolver 100 questões A, B, C, D, E. 5 horas para resolver 100 questões A, B, C, D, E. Múltipla escolha. Cada questão valendo um ponto, você tinha, portanto, 100 pontos em jogo na PGE Mato Grosso do Sul. Eu preciso te dizer que no somatório da prova final, onde efetivamente o concurso ele soma todas as notas e divide por 6, a nota da prova objetiva, a nota da subjetiva grupo 1, subjetiva grupo 2, subjetiva grupo 3, subjetiva grupo 4, aí são 5 notas, mais a nota da prova oral, todas elas somadas, dividido por 6. No momento em que você faz uma média aritmética dessas notas e a prova objetiva vale 100 e cada prova subjetiva vale 10, você tem efetivamente que a prova objetiva vale 100 e a prova subjetiva como um todo vale 40. Por quê? Preste atenção. O somatório final das notas do concurso foi prova objetiva, mas o somatório das notas da prova subjetiva, cada prova subjetiva a gente vai ver, foram 4, valia 10, mais a prova oral que também valia 10. Então, no final das contas, você tem prova objetiva valendo 100, prova subjetiva valendo 40, então perceba o valor da prova objetiva, e a prova oral valendo 10. Muito bem. 100 pontos de prova objetiva é muita coisa. E aí, praticamente, quem se deu bem na prova objetiva e manteve-se na média nas provas futuras, se deu bem nesse certame, mas a gente vai analisar. O concurso teve cláusula de barreira, ou seja, na prova objetiva, da objetiva para a subjetiva, só poderiam ir 140 pessoas da lista geral, 20 pessoas daquelas que foram inscritas como pessoas com deficiência e 40 pessoas daquelas que se inscreveram para concorrerem como negros. Então a cláusula de barreira aqui, ela existiu no concurso, 140 lista geral, 20 pessoas com deficiência, 40 para negros. O corte da cláusula de barreira foi assim, 100 pontos, prova objetiva, mas quem chegou nessa posição 140 e os empatados nela, acertou 76 questões da prova objetiva. Corte alto para uma prova A, B, C, D, E, para uma prova realizada por banca própria. Corte alto. Aí você diz, professor, não é tão alto, já vi cortes maiores. Cortes de 80, 85, 90, sim, normalmente para algumas PGMs e PGEs, banca comum. Aqui estamos falando de banca própria. 76 questões em 100 de uma banca própria, trata-se de uma prova difícil. Mesmo assim, considera um corte alto. O corte para as pessoas com deficiência 51 e o corte para negros 57. Preste, portanto, bastante atenção a isso. A prova objetiva não foi fácil, foi uma prova difícil. 100 pontos é muito ponto para a prova objetiva, de forma que você já precisa encarar esse concurso na prova objetiva com toda a seriedade possível. Vai ser difícil correr depois do prejuízo se você tirar uma nota baixa na prova objetiva, ainda que passe, ainda que ultrapasse a cláusula de barreira, é difícil recuperar isso nos 40 pontos da prova subjetiva e nos 10 pontos da prova oral. Muito bem, a prova subjetiva é uma prova estilo maratona. Essa prova aqui é uma prova estilo maratona. Eu gosto muito desse tipo de concurso, mas é uma prova que esgota o candidato ao máximo do limite, eu imagino, daquilo que ele pode colocar para fora em termos de entendimento, de conhecimento jurídico e de enfrentamento de provas. Vamos lá. A prova subjetiva teve 4 grupos. Grupo 1, 2, 3 e 4. O grupo 1, 4 horas, 2, 4 horas, 3, 4 horas, grupo 4, 5 horas. Por quê? Vou explicar. Grupo 1 foram questões, grupo 2 questões, grupo 3 questões, grupo 4 parecer e peça. Aí, preste atenção na maratona. O pessoal fez prova do grupo 1 numa terça à tarde, prova do grupo 2 numa quarta pela manhã, prova do grupo 3 numa quarta à tarde, prova do grupo 5 numa quinta à tarde. Primeira prova, terça à tarde, grupo 1. Questões de Constitucional e Processo Civil foram 100 questões valendo 10.
passaram 62. Preste atenção, o corte aqui foi 140, empatados foram os 147. Nessa prova aqui passaram 62. Como assim, professor? Vou explicar. Preste atenção. Só seria corrigido as provas do grupo 2 de quem acertasse pelo menos 5 pontos do grupo 1. Só seria corrigido, ou só foram corrigidas as provas do grupo 3 de quem acertasse pelo menos 5 pontos no grupo 2. E só seria corrigido, ou só foram corrigidos, melhor dizendo, as peças e os pareceres do grupo 4 de quem acertou 5 no grupo 3. Então, para avançar na correção dos grupos, você tem que tirar o mínimo da prova anterior, que é 5. Então, dos 147 que fizeram a prova do grupo 1, apenas 62 foram para o grupo 2 com provas corrigidas. No grupo 2, foram 6 questões valendo 10 de Administrativo e Seguridade Social. Só 55 tiraram 5 aqui e tiveram a prova do grupo 3 corrigida. A prova do grupo 3, Tributário, Civil e Empresarial, 5 questões valendo 10, apenas 40 aqui tiraram 5 e tiveram as peças e os pareceres corrigidos. No grupo 4, peça e parecer, caiu um parecer sobre previdenciário e um recurso extraordinário, apenas 25 passaram para a prova oral. Veja o que é um concurso maratona. Você tem uma prova subjetiva dividida em 4 provas, feita em 4 turnos. Essas provas foram realizadas em 4 turnos. A prova subjetiva como um todo é feita em 4 turnos. Cada turno você teve questões, peça e parecer, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 5 horas. E para ter a sua prova do grupo subsequente corrigido, você tinha que tirar o mínimo da prova atual, ou seja, 5 no grupo 1, corrige o grupo 2. 5 no grupo 2, corrige o grupo 3. 5 no grupo 3, corrige o grupo 4. Você não poderia ter 5 na média, você já tinha que tirar 5 pelo menos em cada prova para avançar na correção do grupo em consequência. Veja, 6 questões de Constitucional e Processo Civil, 6 questões de Administrativo e Seguridade Social, 5 questões de Tributário, Civil e Empresarial. Então você teve 17 questões subjetivas, uma peça e um parecer. Aqui você realmente tem uma segunda fase maiúscula em termos de concurso da advocacia pública. Ó, o corte de 5 a cada prova para a correção da próxima prova, ou seja, da prova subsequente. Então, uma prova objetiva com 100 questões ABCDE formulada por banca própria, cláusula de barreira de 140 para a fila geral, o corte ficou em 76, que é alto para uma prova de banca própria, porque é uma prova mais difícil. Prova subjetiva, uma verdadeira maratona, esqueci de dizer, foi uma prova com consulta, mas você teve aqui 17 questões subjetivas, uma peça e um parecer, divididos em 4 turnos, divididos por disciplinas, e aí um corte de uma prova para outra. No final das contas, dos 147 que passaram da cláusula de barreira, os 140 mais os empatados que passaram da cláusula de barreira na prova objetiva, só 25 foram para a prova oral no final de toda essa maratona. Na prova oral, você tem 10 pontos de média, mas para cada uma dessas disciplinas aqui foi sorteado um ponto e esse ponto foi questionado em prova oral. Na média, você teve 10 pontos, ou seja, cada pergunta valia 10. Na média, você tinha 10, só passava se a média total fosse de 5. Foi perguntado um ponto de cada disciplina. Depois desses 25 aqui que passaram por toda essa maratona da subjetiva, 15 passaram na prova oral. Os títulos depois pouco interferiram no resultado, porque quem mais teve título teve 0,30 pontos. A nota final do concurso foi o somatório desses 100, mais o somatório de cada uma dessas provas, 10, 10, 10, 10, mais o somatório da oral, 10, dividido por 6. Você tem aqui uma prova, 2, 3, 4, 5, 6. Soma tudo, divide por 6 e soma com os títulos. Quem mais somou aqui no final, somou 0,3. Então os títulos não foram tão definitivos para uma boa classificação nesse concurso, mas essa maratona aqui de segunda fase representa efetivamente aquilo que eu considero ser uma segunda fase de respeito. Muita atenção a isso. É um concurso difícil, é a PGE Mato Grosso do Sul, é banca própria, todo concurso com banca própria
tende a ser um concurso mais difícil do que o que normalmente a gente encara a título de concursos que contratam bancas comuns para realizar a prova. Se você quer estudar para a PGE Mato Grosso do Sul, recomendo que você utilize esse modelo aqui de prova para começar a sua preparação. Diferentemente do que eu digo nos outros editais, financeiro você não precisa se preocupar imediatamente aqui, uma vez que ele não consta no concurso passado. Você tem que se preocupar com todas essas disciplinas. Aí você faria o núcleo duro com constitucional, processo civil, administrativo, tributário. Logo depois estudaria civil, trabalho, processo trabalho. Empresarial estudaria junto de civil. E como disciplinas de terceiro escalão, seguridade social e ambiental. Lembrando que a disposição das disciplinas nas provas foi dessa forma aqui. Concurso extremamente difícil, prova objetiva já difícil, prova subjetiva uma verdadeira maratona. Você tira pela quantidade de pessoas que saíram da cláusula de barreira da prova objetiva e efetivamente passaram na subjetiva. No final, apenas 15 aprovados nesse concurso. Ao final de todas as etapas, já disse, quem teve mais título teve 0,30, mas depois da prova oral você tinha lá 15 aprovados tão somente. Muito bem, assim foi configurada a PGE Mato Grosso do Sul. Uma boa notícia, uma vez que todas as vezes que sai notícia do edital nós temos efetivamente que celebrar, principalmente na atualidade, mas uma prova um pouco diferente do que estamos acostumados a enfrentar com bancas comuns. Quer se preparar para a PGE Mato Grosso do Sul? Recomendo que você inicie uma preparação focada somente nesse concurso, porque esse concurso tem características bastante específicas que vão exigir de você, candidato, uma preparação também específica. Por esse vídeo eu fico por aqui, forte abraço e até os nossos próximos encontros.